Neste podcast você vai mergulhar na obra literária Os Caminhos do Homem desde a Criação, escrita por Walter Martins. Prepare-se para uma experiência profunda, reflexiva e transformadora. Os Caminhos do Homem desde a Criação, onde fé e razão caminham lado a lado. Bom, caros ouvintes, estamos aqui com o escritor Walter Martins Siqueira, com um livro que está causando polêmica no meio científico e religioso. Os Caminhos do Homem desde a Criação. O Sr. Walter já é escritor, escreveu aí 4 livros, casado, católico, pai de 2 filhos, e já tem uma trajetória aí, 70 anos, quer dizer, muita experiência de vida. E ele escreveu esse livro aqui, que está causando essa polêmica no meio científico e religioso, e no podcast anterior, ele falou da grandiosidade que são os cientistas, que os cientistas revelam segredos de Deus. Então, eu quero começar a entrevista aqui com o escritor Walter Martins Siqueira perguntando o seguinte: o senhor falou que os cientistas revelam aí a grandiosidade de Deus e que Deus é realmente o Criador. Eles, os cientistas, é que falam isso. Confirma? Boa tarde. Boa tarde, Marildo. Em tudo, Marildo, para começar, nós devemos dar graças a Deus. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração. Perfeito. Pai Celeste, pela intercessão do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vossa presença em todos os nossos momentos de crescimento, tanto humano quanto espiritual. Nesse podcast, Senhor, nós os pedimos sabedoria, discernimento, para podermos, Senhor, entender a fundo o que é a vossa palavra escrita. E que, dentro desse conhecimento, que ele nos ilumine para entendermos a fundo, dentro da verdade, sobre a criação do universo e do homem. Amém. Amém. Amém, Marildo? Amém. Então, amém, vamos ao que você tem perguntado. Marildo, para concluirmos, como foi a questão da criação dentro de uma lógica que ela seja da fé, como a Bíblia. Mas eu quero confirmar com o senhor primeiro, é apenas isso. Para mim, o senhor disse no podcast anterior que os cientistas revelam os mistérios da criação de Deus. Uhum. O senhor que afirmou isso, não é isso? Sim, eu disse, inclusive, que os cientistas fazem isso, mas eles são seres coadjuvantes das coisas de Deus. Então, olhando por esse ponto de vista que o senhor colocou, a primeira pergunta que eu quero colocar para o senhor: quando se sucedeu a criação do universo e da Terra? E, automaticamente, aí, do homem, como é que foi? Sim. Isso é uma boa pergunta, mas já estávamos preparados para isso. Então, o que acontece é o seguinte: para nós falarmos sobre como foi criado o universo, o homem, a gente tem que partir, a princípio, Marildo, de 2 verdades, onde a primeira delas, nós temos que entender o seguinte, que a teoria do Big Bang, ela não procede. Não? Não. A lógica dentro das probabilidades de que o universo foi criado dentro de talvez, digamos também o seguinte, por um acaso, Marildo, a probabilidade disso é 0. Não tem probabilidade. Os próprios cientistas já sabem isso, em que hoje não tem condições para isso. E a segunda hipótese, para a gente dar continuação, é que, sim, Deus é o criador do universo, do homem e da vida. E tudo isso Deus fez de uma forma planejada, porque Deus planejou tudo. Tá? Ele seguiu uma sequência de obras, tá? em que ele usou vários períodos e que ele chamou esses períodos de dias. Tá? Então, para entendermos um pouco melhor, eu gostaria, digamos o seguinte, você me emprestasse essa Bíblia. Olha aqui.
apenas para poder dizer uma coisa, tá? Se nós queremos entender como foi criado o universo e tudo mais, a resposta está aqui, Marilda, tá? A resposta está na Bíblia. É ela que nos diz tudo. E, inclusive, eu vou pedir para que você me ajude lendo, você mesmo lendo, para poder ver se consigo, pelo menos, convencer a você de alguma coisa. Tudo bem? Aqui, nós vamos começar pelo... E quando o senhor pega aí, só colocando, gente, porque eu quero saber do senhor Walter, pelo livro aí, ele falando, vai mostrar a Bíblia, como sucedeu a criação do universo, então? Porque não foi Big Bang, não foi. Então, como é que aconteceu a criação do universo, a criação da Terra, a criação do homem? Como foi isso? Então, só fala que vai ter aí na Bíblia. Nós vamos começar por aqui. Eu vou pedir para você ler alguns capítulos e versículos. Ok. Eu gostaria que você lesse e eu vou dizendo cada um. Para nós falarmos como foi a questão da criação, Deus é o Criador. E Ele nos deixou bem explícito aqui, bem claro, tudo isso. Se alguma coisa Deus não explica direitinho através da palavra, mas Ele deixa subentendido de uma forma fácil para que nós possamos entender. É só mergulhar em águas mais profundas e Ele nos explica. O próprio ser humano, ele tem a inteligência para poder entender isso. Para começar, então, lê aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Por favor, leia aí. Versículo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí está bem claro. Marildo, esse é um dos textos que é dos mais lidos dentro da Bíblia, em que todo mundo tem conhecimento disto, tá? Em que Deus é o Criador, tá? E aí ele mostra, inclusive, que a terra é o primeiro elemento a ser criado. O primeiro ser que existiu chama-se planeta Terra. Só quer dizer que a Terra foi formada antes do universo, antes do Sol e dos outros planetas, é Nós isso? Nós vamos falar sobre isso, mas foi antes. Ok. A Terra é o primeiro. E, inclusive, até por causa disso, a Terra é um ponto de referência, tá? De referência tanto do tempo como do espaço. Okay. Continua lendo aí, do versículo 3 ao versículo 5, por favor. Faz sentido aqui o versículo 3, primeiro a terra, Deus criou a terra. Depois vem o versículo 3 que fala, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, tipo criando a rotação da terra. Depois chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois amanhã foi o primeiro dia. Aí dá para se ver bem que Deus passa-se a luz. Não é ainda o nosso sol, tá? Não. Mas a verdade é que é o seguinte, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. É importante a gente entender que, nesse sentido aqui, nesse momento em que Deus criou a terra, o céu, e criou a luz para iluminar essa terra naquele momento. Não era a luz do sol? Era não. Era uma luz em que Deus pode fazer o que Ele quiser. Tá? Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele simplesmente haja luz e a luz existe. Passa a existir. Tá? Foi o que Ele disse. Tá? Para aquele momento. E o que acontece é o seguinte, o que importa mais nesse momento é que, dentro daquilo que Deus previu nos seus atos, ali se cumpriu o primeiro período da criação, em que foi o dia, o primeiro dia da criação. Tá? Então, ali se encerrou aquele momento. Aí, no segundo dia, o que aconteceu? Deus pegou, ele mexeu em alguma coisa na crosta terrestre, como também ele mexeu na atmosfera, e ele também, só nisso aí, ele cumpriu também, dentro do seu projeto, ele cumpriu também o seu segundo plano,
da criação. Então, ali foi o segundo dia. Quanto ao terceiro dia, por favor, leia aí o versículo 9 e 10, por favor. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Sim, olha bem. Aí acontece uma coisa fantástica. Onde Deus, dentro da sua criação, ele talvez tenha algum projeto para a sua criação. O que Deus fez? Ele juntou todas as terras submersas, que estavam acima da água, ele juntou tudo em um só local, formando um só continente. Um só continente. É o Isso. que cientistas falam que existia um só continente E e foi aí, separado. o restante da superfície terrestre, ele era só água, em que Deus chamou de mar. Tá? Então, o que acontece? A gente observa nesse sentido aí, Marildo, uma coisa muito importante em que o que diz a Bíblia e o que diz a ciência vão ser a mesma coisa, o mesmo ditado comum. A ciência, ela retrata esse momento também. Né? A ciência retrata esse momento em que ele chama esse continente único, chama ele de Pangeia. Então, o que é a Pangeia? A Pangeia, como você vai ver aqui, o Vitor... Tá aqui. Tá? Aqui, a Pangeia é um só continente dentro na Terra, transformado, e todo em volta é só água. E a ciência no caso, a Bíblia, falam da mesma coisa. É um tema em comum. Isso é uma coisa impressionante, maravilhosa, onde, inclusive, a ciência chama de Pangeia, a parte do solo, e chama de Pantalassa, toda a parte de água. Só ficando claro, esses dois nomes, Pangeia e Pantalassa, são nomes científicos. São nomes científicos, tá? Em que a própria ciência deu. É o momento único em que Deus, ao escrever seu livro, que ele disse, tá? Através da criação, aí no que aconteceu no terceiro dia, ele escreve um item em que a própria ciência também fala desse episódio. Tá? Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco um pouco sobre esse Pangeia tema e Pantalassa, nome científico. Pantalassa. Eu não tinha conhecimento. Pois então, isso é um momento muito importante que aconteceu, em que vai justificar muitas coisas que nós vamos falar no filme. Agora, Mário, lê mais na frente um pouquinho o versículo 11. Só o comecinho dele, o 11. Ok, Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas. Olha, aí, o que está acontecendo aí? Deus nos fala que o primeiro elemento vivo a ser criado foram as plantas. Né? As plantas que foram os primeiros elementos criados, dando vida, onde ele ao criá-las, Deus começou a plantar sobre toda, naquele momento, a Pangeia, a criar os elementos vivos, sendo as plantas. Sr. Walter, aí agora só está entrando em contradição com a ciência. Sim, sim. Porque a ciência diz que o primeiro ser vivo foi unicelular. E a ciência diz que logo depois veio os anfíbios, répteis, chegando até aí o macaco e o homem. E o senhor agora diz que a planta, as plantas foram o primeiro ser vivo criado. Divergência. Como é que o senhor vai explicar agora essa divergência? Olha o que